As imagens dos protestos hoje na cidade de Teresina, onde motoristas e cobradores pararam ônibus pelas ruas no centro da cidade, pedindo o pagamento da primeira quinzena do mês de dezembro. Eles não receberam no dia 20, como é feito o acordo, através da justiça, e resolveram cruzar os braços. A manifestação não é uma greve, mas foi o suficiente para trazer transtorno para o teresinense no começo de manhã, com a promessa de que à tarde um novo protesto igual a esse que você está vendo deve acontecer. E nós vamos trazer detalhes hoje com Débora Radassi ao vivo, que traz detalhes, porque ao longo do dia, Débora, você acompanhou não só o protesto, não só a manifestação, mas também o drama do teresinense que precisou se deslocar nesse começo de manhã, né? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Mais uma vez a você e a todos. Todo mundo, né, Joelson, fica afetado por essa condição, por falta do transporte coletivo. Os motoristas, os cobradores, os trabalhadores e também as pessoas, né, os passageiros e quem depende desse transporte. A gente sabe que esse período do centro é bastante movimentado, as pessoas vêm mais ao centro por conta de final de ano, Natal, esse movimento aumenta. E os motoristas e cobradores têm os seus motivos, né, para essa paralisação. Eles paralisaram as atividades na manhã de hoje, no comecinho da manhã, ali entre a rua Rui Barbosa e a Aerolino de Abreu, ficou interditado e seguiu durante o resto da manhã. Fui ao centro, conversei com algumas pessoas que ficaram até 2 horas esperando o ônibus. Vamos acompanhar. Estava lá no HU, já vim de ligeirinho, porque não tinha ônibus. Vim pela manhã, que eles iam parar 2 horas. Já está passando alguns, né? Mas está demorando tanto, né? Desde de manhã que eu estou aqui na parada de ônibus. Quero pegar um ônibus lá para frente do Getúlio Vargas. Aí a gente tá sofrendo. A senhora vai para que bairro? Ambinho. Pois é, Joelson. Inclusive, essa senhora falou para a gente que estava mais de 2 horas na parada de ônibus, esperando o ônibus e não chegou. A gente ficou ali nessa parada, a gente deu uma volta ali na Praça da Bandeira, Praça Saraiva, ficamos por ali meia hora em que estávamos ali conversando com algumas pessoas, só 2 ônibus passaram ali para a região sul e para a região norte, Joelson, da capital. E a gente vai conferir como foi o começo dessa manhã aqui na capital, né, no começo da manhã, onde de fato começou os protestos. Vamos acompanhar. Motoristas e cobradores do transporte coletivo de Teresina paralisaram as atividades. A concentração aconteceu na Praça da Bandeira. A categoria cobra o pagamento da quinzena que deveria ter caído na conta no dia 20 de dezembro. Outro motivo que vinha causando transtornos aos trabalhadores era a falta de pagamento da segunda parcela do 13º salário. Mas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, SETUT, foi realizado. Em nota, o SETUT informa que o adiantamento salarial só poderá ser pago quando a Prefeitura efetivar o repasse dos subsídios contratuais. E acrescenta que a Prefeitura Municipal de Teresina não vem cumprindo com a sua parte do acordo, que seria repassar aos consórcios municipais o subsídio previsto e indispensável para o pagamento. Esse trato tinha sido acordado em audiência no dia 26 de novembro no Tribunal Regional do Trabalho. E o Antônio Cardoso, que é o presidente do Sintetro, falou conosco. A gente foi lá no sindicato na manhã de hoje. Houve uma reunião entre os diretores e os funcionários, os trabalhadores do transporte público, para falar, né, como serão os próximos passos. Né, hoje à tarde eles vão manter uma paralisação, devem continuar até amanhã. Mas o que eles estão fazendo isso, Joelson? É uma maneira de chamar a atenção da Prefeitura para fazer o pagamento, porque eles souberam dessa informação de que esse repasse não vai acontecer. E ele falou conosco. Vamos conferir. Essa situação ela causou esse alvoroço, os trabalhadores não querem mais trabalhar porque a gente já tinha compromisso para essa quinzena do dia 20, juntamente com o 13º e o adiantamento. Então, foi pago só o 13º, porém o adiantamento não foi pago até agora e nem vão pagar. Todo o pagamento nosso agora é desse jeito. Agora, bem recente, a gente teve um problema do transporte eficiente, que faz parte do transporte urbano da capital. Os trabalhadores passaram quase 40 dias sem receber o pagamento e depois mais 20 dias. Então, é isso que vai acontecer com o urbano, porque quando chega o dia do pagamento, a gente não recebe.
E aí tem essa questão do CETUT dizer que a prefeitura não faz o repasse, a prefeitura diz que faz o repasse, e a gente fica nesse meio aqui sendo prejudicado junto com a população. Nós, além de ser trabalhador, também somos usuários do sistema e também ficamos prejudicados por isso. Tem duas empresas que é preciso que a gente diga aqui que já pagaram. 13º e o adiantamento. Então, essas duas empresas elas vão circular normalmente. Só que são 11 empresas em Teresina. Então, 9 estão descumprindo, né? E a gente também vai buscar isso judicialmente, porque está em convenção, eles têm que pagar. Essa é a grande preocupação, Joelson, agora desses trabalhadores do transporte público de Teresina, para ver o que vai ser feito, né? Isso afeta eles, afeta a população, afeta quem precisa do ônibus, que acaba buscando outras alternativas, né, para cumprirem suas agendas, virem ao centro, fazer suas atividades, né, gastando mais com outros meios de locomoção por conta desse problema. O sindicato disse também que não pretende grevar. Essa é uma maneira de chamar a atenção para que essa situação, Joelson, seja resolvida, que infelizmente respinga na população, né, chega diretamente para essas pessoas que precisam do transporte. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Prefeitura de Teresina, com o Bruno Pessoa, superintendente da S-Trans, que vai nos esclarecer e falar sobre como essa situação, Joelson, pode ser resolvida. Eu volto com você. Tá certo, Débora. Obrigado, Débora. Daqui a pouco os detalhes da posição da Prefeitura sobre o assunto. Obrigado, Débora. O protesto incomoda, o protesto traz transtornos. O protesto traz as dificuldades para o sistema e o protesto também revela um desafio que a Prefeitura tem, de algum modo, direto ou indiretamente, para solucionar esse problema, que não é novo. A população já reclama do transporte coletivo já de alguns anos atrás e agora a nova gestão, chegaria no seu segundo ano, né? Termina a sua primeira metade, tem ainda como desafio encontrar uma solução para o sistema, que protesta por falta de pagamento da quinzena, motoristas e cobradores, e as empresas, por outro lado, dizem não ter condição de pagar porque os acordos não são cumpridos. Mas daqui a pouco a S-Trans fala a respeito do caso. Gente, protestos de motoristas e cobradores na cidade de Teresina. Hoje, no começo da manhã, os motoristas fizeram um bloqueio nas vias da cidade, no centro da cidade. Logo no comecinho da manhã, às 7 horas, você vê nas imagens, às 7 horas da manhã, protestos, paralisação. Previsão inicial de paralisação até às 9 horas. Essa paralisação se estendeu e deve haver nova paralisação à tarde, a partir das 3 horas. Qual é a posição da Prefeitura em relação a esse assunto? O CETUT está dizendo que precisa de dinheiro para pagar a quinzena dos trabalhadores. Ao vivo, Débora Radaz, que acompanha essas manifestações, traz detalhes do Jornal do Piauí. Débora, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, Joelson, boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí, que também está na rua, né, esperando o transporte coletivo, que está demorando, não está passando por conta dessa paralisação dos motoristas e cobradores na manhã de hoje. É uma maneira de chamar a atenção para que o pagamento de fato aconteça. Eu lembro, Joelson, que há um tempo eles estavam assim, nessa angústia pela falta de pagamento do 13º salário. Isso foi feito. O motivo dessa paralisação, dessa manifestação, é a falta do pagamento da quinzena, né, dos motoristas e cobradores, que era para ter caído na conta no dia 20. 2 dias de atraso, mas o que eles dizem é que foi afirmado, né, pela Prefeitura, CETUT, que esse pagamento não aconteceu, né, não vai acontecer de fato. Até a gente conversou com o Antônio Cardoso, presidente do Sintetro, que ele fala isso, né, afirma essa questão, os passageiros aguardando essa situação ser resolvida. E agora a gente vai conversar com o Bruno Pessoa, que é superintendente da S-Trans, né, que a Prefeitura que de fato, né, já tem conhecimento dessa crise do transporte coletivo, de todas essas situações, né, que vem comprometendo o transporte público da capital, e agora mais esse fator, né, dessa falta do pagamento. Isso de fato aconteceu, não aconteceu? Como é que a Prefeitura está lidando? Boa tarde. Boa tarde você de casa. Nós fomos surpreendidos nas primeiras horas da manhã em virtude dessa paralisação. A Prefeitura de Teresina, ao longo de 2022, tem feito repasses mensais da ordem de R$2 milhões para os consórcios, sendo que no mês de outubro fizemos um repasse de 2,6 milhões. No mês de novembro, lá pelo dia 14 de novembro, mais 2,6 milhões. E logo em seguida, no dia 29 de novembro, mais 2,6 milhões de reais. E juntando tudo ao longo desse ano, fizemos um montante, um pagamento em torno de 24 milhões de reais, sendo que 10 milhões só no último mês
nos últimos 2 meses, outubro e novembro. Então, não há por que os consórcios alegarem essa falta de repasse para que eles cumpram a obrigação trabalhista deles, do sindicato laboral para com o sindicato, do sindicato patronal com o laboral. A Prefeitura de Teresina tem feito sua parte, estamos fazendo um levantamento diagnóstico mais minucioso do sistema de transporte público de Teresina hoje, fazendo esse diagnóstico para fazer as melhorias necessárias e dar os encaminhamentos para que em 2023 a gente não ocorra mais esse tipo de situação. Mas, no momento, fomos surpreendidos por essa paralisação. A Prefeitura consegue perceber que esse dinheiro que foi pago nesses últimos meses era o suficiente para fazer o pagamento do 13º salário e desse outro pagamento que está faltando? Mais do que suficiente. A primeira parcela do 10º que eles alegam gerariam em torno de 1,2 milhões. E nós fizemos um repasse de 2,6 milhões. Então, essa desorganização para com o pagamento é restrito do empresário. Não fizeram, estão descumprindo essa legislação trabalhista entre o trabalhador e eles, infelizmente, aconteceu isso. Mas a Prefeitura de Teresina tem trabalhado intensamente e dialogado. Minha porta está sempre de portas abertas. Chego todos os dias, 6h30 da manhã na Estranza, então não é falta de diálogo. É justamente isso que eu já ia questionar, sobre o diálogo. Estava nas ruas, na manhã de hoje, conversando com as pessoas, né, que dependem do transporte público, e eles dizem assim, mas eu estou a favor desses motoristas e cobradores, porque eles estão lutando pelos seus direitos, e a gente não entende muito bem o que está acontecendo, por que não pagam, né? E a Prefeitura afirma que passa ao CETUT, o CETUT nos dá a informação de que esse dinheiro não foi repassado. Então, há alguma outra estratégia para manter esse diálogo, para que a população não fique prejudicada? Ao meu ver, se a Justiça do Trabalho consignar o repasse da Prefeitura de Teresina, consignando o pagamento da folha de pagamento deles, ao meu ver, seria ótimo. Mas nós não temos esse vínculo, então nós temos que repassar para os consórcios. Os consórcios que têm a obrigação contratual para com os trabalhadores. E continua o compromisso para manter os pagamentos para 2023? Sim, o prefeito Dr. Pessoa colocou a gente na superintendência para fazer esse diagnóstico e levar para ele todas as informações para subsidiá-lo de tomar as decisões. Nós temos feito isso e vamos continuar fazendo em 2023. Superintendente Joelson, um questionamento. Pois não, Joelson? Bom, Superintendente Bruno, boa tarde. Obrigado por atender aqui o convite do Jornal do Piauí. Só para deixar claro, então, para os nossos telespectadores. Quando as empresas dizem que a Prefeitura precisa fazer um repasse de valores para os cofres das empresas, eles estão se referindo a um acerto. Esse acerto a Prefeitura reconhece. Só que esse pagamento não gera vínculo. O dinheiro que a Prefeitura dá não é necessariamente vinculado ao pagamento dos salários dos funcionários, de motoristas e cobradores. Seria mais ou menos esse o problema que está acontecendo? E uma vez reconhecendo que esse repasse precisa acontecer, qual o valor que a Prefeitura está destinando para as empresas mensalmente ou semestralmente, dependendo da forma como vocês têm dialogado? Bom, a gente tem feito o diagnóstico para saber o custo operacional do sistema. Dentre esse custo, né, o combustível, os trabalhadores, a gente faz esse repasse, porque até setembro eram feitos um determinado repasse. Aí foi judicializado o descumprimento contratual alegada, né, pelo sindicato, mas a Prefeitura de Teresina tem feito esses repasses até o mês de setembro. Quando chegamos no mês de outubro e novembro, fizemos o repasse desses resto de montante. Gerou, ao longo do ano, 24 milhões de reais. E no mês anterior ao pagamento de 13º, 10 milhões de reais foram repassados. Então,
Ao meu ver, isso foi repassado, nós fomos convidados pelo desembargador Manuel Edilson, lá do Tribunal Regional do Trabalho, como convidados, informamos ao desembargador esses repasses, o Sinteto também participou, informamos para o desembargador, ele ficou satisfeito, imaginamos que em função desses repasses estaríamos no mês de dezembro para que seja feita de forma tranquila a operacionalização do sistema. Aí hoje nós somos surpreendidos com essa paralisação devido ao não repasse dos empresários para com seus trabalhadores. Superintendente Joel, você tem mais um questionamento. Superintendente, tem um outro papel, além de intermediar, de desenvolver as políticas de transporte coletivo, que é o papel fiscalizador. Cada dia é expedida pela Esse-Trans uma ordem de serviço para que haja uma quantidade mínima de ônibus para atender a população nas diversas rotas. Diante do que aconteceu hoje, há possibilidades de punições para empresas, ou para cobradores, ou para motoristas, por causa desse protesto? Bom, nosso centro de comando, em conjunto com a diretoria de transporte público, faz esse monitoramento de forma em tempo real, junto no centro de comando, e nós detectamos essa paralisação, esse não cumprimento da ordem de serviço. Será expedido, sim, as autuações devidas. Muito obrigada, superintendente, pelas informações. Bruno Pessoa, Joel, você tem mais algum questionamento? Débora, eu queria aproveitar, já que nós estamos aqui com o doutor, sim, o superintendente, né? Para falar a respeito de uma questão que é muito importante e é normalmente discutida com antecedência pela Prefeitura de Teresina, que é a composição da tarifa de ônibus para o ano que vem. Há algum tipo de estudo já encomendado pela Esse-Trans ou apresentado pelo CETUT que possa ser base para a definição de futuro novo valor de passagem na cidade de Teresina? Esse estudo técnico, ele é previsto no contrato de concessão. Anualmente, esse estudo é feito, mas eu quero deixar claro para a população, o prefeito doutor Pessoa, em nenhum momento fala em aumento de passagem, pelo contrário. O que ele quer é resolver o problema do transporte, primeiro adequando a frota à demanda e a oferta e a demanda, para que a gente consiga aumentar a ordem de serviço, aumentar a quantidade de viagens, aumentar a quantidade da frota, para que a gente consiga prestar o melhor serviço para o usuário. À medida que a gente conseguir fazer isso, à medida que a gente conseguir fazer com que a frequência do ônibus seja aumentada, à medida que a frequência do ônibus saia no horário correto, vai fazer com que o usuário retorne para o sistema. Isso é um trabalho que é feito, que vai ser feito pela gente está trabalhando diuturnamente para isso, mas não é responsabilidade apenas da Prefeitura, não. Os consórcios têm que fazer também. É obrigação também deles atrair o usuário para o sistema, colocando os ônibus nos horários certos, obedecendo a ordem de serviço. À medida que eles pegam e não fazem isso, o usuário vai para o clandestino, vai para o transporte por aplicativo, acabam pagando mais caro em outros tipos de transporte, porque, claro, tem que se deslocar, seja para saúde, educação, trabalho. Mas, enfim, nossa parte nós estamos fazendo, a Prefeitura de Teresina também, o prefeito doutor Pessoa determinou e deu a nossa confiança para a gente estar à frente dessas negociações e vamos fazê-lo com o mais célere possível. Os terminais devem voltar a ser utilizados? Esse estudo só pode ser começar essa discussão à medida que eu conseguir fazer com que o sistema funcione de forma sincronizada. Eu não posso levar o usuário até o terminal para que eu não consiga fazer esse embarque e desembarque de forma rápida para que ele desloque o mais rápido possível na linha troncal. Então, eu acredito que essa alimentação deva ter no máximo 10 minutos, você sair da linha radial, ir para o terminal e conseguir deslocar. Na hora que a gente conseguir fazer isso num tempo hábil, a gente vai, sim, temos essa previsão.
E é tudo que a população precisa. Muito obrigada, Bruno Pessoa, superintendente da S-Trans, falando, Joelson, dando essa avaliação, né, esse panorama do sistema de transporte público aqui na capital, considerando essa manifestação que aconteceu na manhã de hoje, que o Sintetro vai continuar durante a tarde, prevê para amanhã de manhã também, e vamos esperar os próximos passos que, de fato, essa situação se resolva e a população não continue prejudicada. Eu volto com você. Muito bem, Débora Radassi, obrigado pelas informações. Só lembrando, Débora, a previsão de novo protesto hoje à tarde, mantido, né? Sim. A partir das 3 da tarde, por tempo de 2 horas, entre 3 e 5 da tarde, eles vão paralisar no centro de Teresina. Então, já fica essa informação para a população. E a previsão, Joelson, é que tenha também outra paralisação amanhã, pela manhã, no início da manhã ou às 9 da manhã. Então, é só a população ficar atenta, né? E, infelizmente, já procurar outras alternativas. Sei que muita gente está procurando o centro para fazer suas compras de Natal, mas que há esse problema em que acaba afetando essas pessoas. Joelson.